Olá amigos da Editora Atualizar, estamos aí para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e hoje vamos continuar a falar dos poderes administrativos. Temos aqui dois poderes, poder vinculado e poder discricionário. Antes disso, dá uma licencinha para você dar uma olhadinha na lousa, quem quiser copiar, fique à vontade. E vamos falar então do poder vinculado, conhecido pela doutrina também como poder regrado. Muito dificilmente cai o termo regrado em prova, tá? Então, o mais importante é você saber que é poder vinculado. O poder regrado ele vem aí do Eli Lopes Meireles, tá? E aproveitando a deixa, então, vamos falar qual que é o conceito do poder vinculado segundo Eli Lopes Meireles. Vamos ver o conceito, eu só trago o conceito para você ter uma ideia, né? Para ficar decorando o conceito, né? É importante você ter uma ideia para você poder entender o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Então, o poder vinculado regrado é aquele que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Então, o que acontece, pessoal? Um ato vinculado, o próprio nome diz, né? O poder vinculado está vinculado. Você não tem margem de liberdade. Se tiver mínima, coisa muito pouca. E aí, nesse caso, um ato vinculado, ele é praticado estritamente em conformidade à legislação. Quando falo legislação, lei em sentido amplo, uma lei ordinária, complementar, uma instrução normativa, um ato normativo, tá? Depois nós vamos ter aula sobre atos, tá bom? Fique tranquilo. Então, alguns da doutrina até consideram o poder vinculado não poder, mas um dever. Por quê? O servidor público, você deve ter uma ideia. Ele tem o dever de fazer tudo certinho que está na lei, não tem? Tem. Então por que é poder? Não deveria ser dever? Sim, alguns doutrinadores, inclusive eu entendo que é um dever do servidor ele andar estritamente na letra da lei, praticar os atos, né, sempre vinculado à lei. Poder vinculado, isso é um dever de vinculação. Mas tudo bem, vamos considerar o poder vinculado, porque também pode vir lá alguma alternativa na sua prova, poder vinculado. Beleza, ele tem que obedecer competência, finalidade e forma. Por exemplo, imagina que você tomou uma multa de trânsito. Já tomou uma multa de trânsito? Já, né? Então, sei lá, multa por não uso do cinto de segurança. Beleza? Tá lá o Código Brasileiro de Trânsito. Se você não usar o cinto de segurança, tá lá dirigindo numa rodovia federal. Aí quem te parou? PRF, Polícia Rodoviária Federal. Viu que você estava sem cinto. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que te dar uma punição. Essa punição chama-se multa. Né? Essa multa é um papelzinho que você vai receber. Ou recebe na hora, ou recebe em casa, dependendo do caso. E aí? Perde também? Ponto, perde. 5 pontos na carteira. Não é fácil não, meu. 5 pontos na carteira. Aí você pode falar pro guarda, poxa vida, se eu perder 5 pontos na carteira, eu vou perder minha carteira. Não dá para perder 4? Eu pago em dobro minha multa, sei lá. Não tem como. É um poder vinculado. O guarda, de repente, tá com raiva dele, eu vou te dar 6 pontos, vai perder 6 pontos. Ele pode fazer isso? Não. O policial rodoviário não pode nem fazer com que ele perca os 6 pontos, nem fazer com que ele perca 4 pontos. Se são 5 pontos, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, é exatamente esse número que ele vai perder. Nem mais, nem menos. Entendeu? Então, perceba, né, o poder vinculado é o dever de atribuir a perda de 5 pontos, o dever de atribuir uma multa. Ele fica vinculado àquilo, não tem margem de liberdade. Tá? E os elementos essenciais para a prática desse ato é a competência. Então, isso aí nós vamos ter isso na aula de atos mais para frente, tá? Mas quem emitiu esse ato, quem parou o carro, viu que estava sem
sem o ciente vai lavrar o auto de infração, certo? Auto de infração, não é multa, é auto de infração, a multa é a penalidade, né? Quem vai lavrar o auto de infração vai ser um servidor público competente, no nosso exemplo, quem? Policial Rodoviário Federal, certo? Finalidade é sempre interesse público. Ele está fazendo isso por quê? Porque está com raiva do cara? Não. Né? Porque ele praticou infração, ele tem que ser punido. Isso aí é um interesse público, está na lei, né? Há interesse público que a pessoa seja punida mesmo que ela não concorde, né? Ela pode entrar com recurso administrativo depois, mas a finalidade é sempre o interesse público. E a forma, como que ele recebeu aquele auto de infração, aquela multa? Através de um papel com todas as formalidades, né? O papel chamado auto de infração, com todas as formalidades, ele recebe na hora, conforme o caso, pelo correio. Beleza? Então tem esses três elementos: competência, finalidade e forma. Tá, marca aqui esse trem aqui, né? Mineiro gosta muito de trem, né? Aqui é o Emerson Bruno lá no trenzinho de Minas Gerais. Então aqui, ó, imagina que o ato vinculado é que nem uma linha de trem, tá vendo? Tem como escolher, agora eu vou para a esquerda, para a direita, não. Ele vai ter que ir na linha do trem. Se ele tentar jogar a locomotiva para lá ou para cá, provavelmente ele vai se dar mal, né? Então, isso aqui é o ato vinculado, tem mínima liberdade, né? Uma mínima liberdade entre os trilhos ali, certo? Mas é aquilo que vai ter que cumprir. Isso é um ato vinculado, não tem, se tiver a mínima liberdade, beleza? Agora, o que é o ato discricionário? O ato discricionário, pessoal, vou também ler o conceito do Meirelles. Diz lá, ali, o poder discricionário, desculpa. O poder discricionário é o que o direito concede à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Conveniência, oportunidade e conteúdo. Muito bem. Então, poder vincular é um dever de estar lá na linha do trem, de obedecer estritamente o que está escrito na lei, na legislação. O poder vinculado, aí sim eu vejo como poder. É o poder de escolha. O que é então o poder vinculado? O poder vinculado, aí sim é um poder, né? Porque ele vai ter o poder de escolher, ele vai ter uma liberdade para transitar de lá para cá. Vamos ver então como disse o Eli Lopes Meirelles, né? Poder discricionário é o que o direito concede à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Então, imagina, gente, um rio. Ele tem liberdade para a esquerda, para a direita, não é? Essa liberdade é irrestrita. Ele pode ir para onde ele quiser. Você sabe muito bem que esse barquinho está limitado pela margem do rio. Da mesma forma, o poder discricionário, ele é limitado também. Não é um poder limitado, vou fazer o que eu quiser agora, virou festa. Não. Ele está limitado pela legislação, pelos princípios de conveniência, pelos princípios de oportunidade. E aí, lembrando, se você não lembra o que são esses princípios de conveniência e oportunidade, gente, eu peço que vocês assistam a aula 24, a aula de princípios da administração pública, a aula 24 nossa que está aí no canal do YouTube, tá? Para você lembrar ou aprender o que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Está bem explicadinho lá. E depois assista a nossa aula de boteco, é a aula 28, bloquear o WhatsApp, que também a gente fala um pouco sobre o princípio da razoabilidade, tá bom? Então, o limite são esses aqui, ó. Eu posso navegar para a esquerda, para a direita, isso é minha discricionalidade, né? Dentro do limite da lei, do que está na lei, do princípio da razoabilidade, do princípio da proporcionalidade. Beleza. Então eu tenho uma liberdade, mas essa liberdade ela é limitada. Tenho também, né, a competência, finalidade e forma. E o que me faz ir para a esquerda e para a direita? O que me faz ter essa liberdade?
né? É o mérito administrativo, que é a questão de conveniência e oportunidade. Por uma questão de conveniência e oportunidade, eu acho melhor para a esquerda. Por uma questão de conveniência e oportunidade, eu acho melhor para a direita. Então, tudo isso diz a respeito à questão de conveniência e oportunidade. Imagina que o gestor público ele tem R$ 1.000 para aplicar na cidade, no município onde você mora, né? E no município onde você mora tem buraco aberto, tem falta de hospital, tem falta de escola. O que o administrador vai ter que fazer? Por uma questão de conveniência e oportunidade, ele vai ter que dar uma destinação correta a esse valor. Uma parte ele pode aplicar na escola, outra parte aplicado no tapa-buraco, assim por diante. Né? Outra parte na educação. Tá? Então, tudo uma questão de conveniência e oportunidade. Legal. Então, ele trabalhando aqui dentro do mérito administrativo, ele vai praticar o que ele chama de discricionariedade. A discricionariedade é o ato administrativo praticado com discricionariedade pode ser retirado, pode ser o que a gente chama de revogado? Pode. Então imagina que ele queria ir com esses R$ 1.000, queria com esses R$ 1.000 fazer um show de música sertaneja na cidade. Né? Aí ele verificou, não. Estão precisando tapar os buracos, estão precisando construir escola, aplicar esse dinheiro na educação, na saúde, então vamos revogar esse ato aqui. Quem que revoga o ato? É a própria administração pública praticante. Então, perceba bem, se o ato foi feito certinho, dentro do rio aqui, dentro do mérito administrativo, questão de conveniência e oportunidade, então ele foi para a direita aqui, para a esquerda. Aí ele fala, não, vamos revogar esse ato, vamos colocar ele para a direita aqui. Pode ser revogado a qualquer momento. Isso que é o poder discricionário, é o poder de levar as decisões onde eu quiser, com a liberdade que eu quiser, limitada, obviamente, pela legislação, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E não sei se você lembra da aula do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? Eu até coloquei ali um exemplo de um servidor que foi não, fiscalizar um supermercado, encontrou lá uma bolachinha de água e sal vencida de um dia, algumas horas estava vencida lá. E aí ele resolve fechar aquele estabelecimento inteiro. Aí depois isso aqui eu não falei, mas eu estou inventando outro exemplo. Depois esse mesmo servidor ele vai no outro supermercado, encontra carne cheia de mosca, apodrecendo. Se alguém passar perto daquela carne, comer um tequinho naquela carne, vai morrer. Né? Tá toda lá estragada aquela carne. E aí ele resolve apenas dar uma advertência para o estabelecimento, uma multinha lá. O que houve? Ele incidiu na violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando você, então, ultrapassa essa barreira, você saiu aqui, ó, barquinho pirata aqui, ó, ele saiu dos limites, ultrapassou no limite, está em terra, barco não pode andar em terra, você sabe disso, né? Ocorreu não um ato discricionário, mas um ato arbitrário. Ocorreu uma arbitrariedade, ocorreu um ato eivado de ilegalidade, cheio de ilegalidade, né? E aí tem que fazer um ato que está ilegal. O que eu faço? Eu tenho que, olha aqui, anular esse ato. Então perceba, uma coisa é revogar. Ele estava aqui dentro da discricionariedade, dentro da lei, da razoabilidade, da proporcionalidade, questão de conveniência e oportunidade, eu posso revogar esse ato, fazer outro, ou não fazer nenhum ato, deixar ele revogado. Né? Quem que faz a revogação? Somente a administração pública praticante. Não é o Poder Judiciário a princípio. Por exemplo, Poder Executivo, a Prefeitura praticou um ato,
e lá na frente uma questão de razoabilidade, proporcionalidade, questão de oportunidade, conveniência, desculpa, para a questão de conveniência e oportunidade, ela resolve revogar, então ela mesma que vai revogar, a própria prefeitura, o próprio poder executivo. Pode ir lá o poder judiciário e analisar o mérito. Olha, eu acho melhor revogar esse ato aí. O poder judiciário pode fazer isso referente ao poder executivo? Não. Cada administração cuida dos seus problemas, das suas revogações. Então o poder não pode revogar o poder do outro. Então o judiciário pode revogar o poder do executivo, do legislativo? Lógico que não. Ele poderia apenas revogar os seus atos internos, seus atos praticados internamente, ele pode revogar o judiciário. Mas o judiciário não pode intervir, olha, isso aqui não. Mas por quê? Porque tudo foi feito dentro da lei, dentro da legalidade, por questões de conveniência e oportunidade. Então, o judiciário está fora, somente pode ser revogado pela administração praticante, administração pública praticante. Já no caso da anulação, quem pode anular? Por uma questão do princípio da autotutela, a própria administração pública praticante pode anular aquele ato, como também agora sim o judiciário poderá apreciar esse ato também, e o judiciário poderá anular esse ato. Beleza? Tenho certeza que se cair qualquer pergunta de prova aí, você vai lembrar do riozinho, não é verdade? Né? Você vai lembrar de todas as histórias, os limites e... Gente, vai ser uma mão na roça. Falou, tá dominado, tá tudo dominado agora, certo? Beleza, vamos ver como caiu em questão de concurso, né? Tá lá, questão CESP. O exercício do poder discricionário pode concretizar-se tanto no momento em que o ato é praticado, bem como posteriormente, como no momento em que a administração decide a sua revogação. Exatamente, vai exercer ali o poder discricionário, quando ele põe o ato no mundo ou quando ele retira o ato do mundo, quando ele revoga aquele ato. Beleza? Então está certa a resposta. Outra questão. Define-se poder discricionário como poder que o direito concede à administração para a prática de atos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Tudo bem, a conteúdo está na definição do Meirelles, conteúdo, não tem problema nenhum, tá? Estando a administração no exercício desse poder imune à apreciação do Poder Judiciário? Não, o Poder Judiciário ele pode apreciar sim, quando houver um ato arbitrário, né? Quando houver uma ilegalidade, tá? Muito bom. Outra questão. A razoabilidade funciona como limitador do poder discricionário do administrador? Certo. A razoabilidade é um limitador, né? Assista lá a aula de Boteco 28. Não sei se você lembra, tempo atrás bloquearam o WhatsApp, né? E assim, o que foi comentado inclusive nas decisões judiciais posteriores é que foi um ato sem razoabilidade. Imagina, você bloquear o WhatsApp do Brasil inteiro. Fico doido do seu WhatsApp. É porque eu trabalho com WhatsApp. Né? Fico vendo porcaria nem piadinha não, viu? Olha lá. Mas vamos lá. E o último aqui. Ao administrador público são atribuídos poderes discricionários, sendo-lhe facultado renunciar parcialmente os poderes recebidos. Não, você não pode renunciar a poderes, né, que ele vem junto no pacotinho das suas competências, né? Imagina renunciar a competência, renunciar a poderes. Como que você vai fazer para observar, né, a finalidade pública, a supremacia da finalidade pública, não é verdade? Interesse público, melhor dizendo, como você vai fazer para observar o interesse público, não é verdade? Então, tá errado, que fala faculta renunciar parcialmente poder receber, nada a ver. Beleza, pessoal? Se você gostou, dê um joinha, compartilhe, gente. Compartilhe essas nossas aulas, né? Só com sua ajuda que a gente consegue ampliar o canal, fazer com que ele cresça, que a gente consiga postar mais aulas para vocês. Então é importante o
compartilhamento, ou de vez em quando dá uma clicada na publicidade, porque é a publicidade que faz a gente pagar os aluguéis, os gastos fixos que temos aqui na Editora Atualizar. Beleza? E inscreva-se no nosso canal, né? Tem muita gente que assiste nossas aulas, gosta, mas não está inscrito. Às vezes até recebo elogio na inscrição, no perfil de um amigo, do marido, do filho. Olha, aqui quem está falando é fulana, mas eu estou aqui no YouTube do meu filho, na inscrição do meu filho. Poxa vida, faz a inscrição também, né, para nos ajudar, não é verdade? Então inscreva-se no nosso canal e você também recebe, toda vez que a gente posta uma aula nova, você recebe um aviso ali no seu celular, no seu e-mail, quero dizer. Tá, joia, pessoal? Então é isso aí. Vamos em frente, né? Poderes é algo que cai demais em prova de concurso, tá? Vamos em frente, nós temos muito mais aulas aí, tem mais aulas de poderes para a gente gabaritar em qualquer prova de direito administrativo que caia esse tema. Beleza? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.